Atenção, que vocês se atentem bastante ao que nós vamos conversar aqui. Algumas semanas atrás, acho que um mês e meio atrás, mais ou menos, eu estava em um culto aqui, não me lembro exatamente que dia que era, mas eu estava aqui num culto e Deus falou algo muito forte no meu espírito. Nós estamos no ano da verdadeira adoração, amém? E nós... eu ouvi, o Senhor, ele falou nitidamente, assim, ele falou o seguinte, ele falou assim: crianças não adoram, somente adultos maduros adoram, amém? Eu fiquei com isso no meu coração. As crianças já estão olhando assustadas para mim, eu sei, mas não é nesse sentido. Vocês já vão entender o que o Senhor quis trazer, porque eu fui orar, eu fui buscar, e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Crianças não adoram, né? E o Senhor começou a trazer em cima de Efésios 4, um estudo, um entendimento. Ele começou a abrir uma série de coisas que eu fui escrevendo, eu fui mastigando, e acabou que se tornou uma série de 4 estudos, amém? De 4, que eu vou trazer como 4 ministrações nesses próximos 4 domingos. A primeira vai ser hoje e depois, que é sobre maturidade. O nome da série é Até que Cheguemos à Maturidade, amém? A cada domingo eu vou compartilhar também um material escrito ali no grupo. Quem não estiver ainda no grupo, quiser receber o material, só pedir, eu mando no WhatsApp. O que Deus propõe com essa série, com esses estudos, é trazer, remodelar o nosso entendimento a respeito do que é maturidade. Amém? Eu vou ler vários trechos aqui, tá? Eu preferi fazer assim do que montar um escopo, para eu garantir que eu não ia esquecer de nada, porque eu sou falho, mas o Senhor não. Então vocês vão ver que em diversos momentos eu vou ler aqui, vou falar sobre o que eu estou lendo, amém? Beleza? A maturidade é crescimento em Cristo, é deixar a instabilidade da infância espiritual, ser formado pela palavra, crescer em discernimento, assumir responsabilidades diante de Deus, servir com fidelidade e participar da edificação do corpo de Cristo. Então, o objetivo é que a gente vá nesses 4 estudos para a palavra de Deus, para a gente entender e aprender da Bíblia o que Deus enxerga como maturidade, né? Porque a nossa sociedade, a nossa cultura, ela tem uma definição do que é ser maduro, né? Do que é um adulto, do que é um homem formado, do que é uma mulher formada. Mas nós, como cristãos, nós não vivemos pelo que a cultura diz, nós vivemos pelo que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje e sempre, amém? Esse é o objetivo, é repensar, é reaprender, à luz das Escrituras, da palavra de Deus, o que é maturidade. Fechou? O primeiro estudo, que é o de hoje, que eu vou começar agora, ele se chama Para que não sejamos mais meninos. Nós vamos aprender sobre a infância e a adolescência. E aí as crianças vão entender por que Deus falou para mim que criança não adora. Amém? Já vou explicar. O segundo estudo é sobre os homens à medida de Cristo. O terceiro estudo, mulheres sábias, fortes e piedosas. E o quarto estudo, uma igreja que edifica o corpo. Amém? Então nós vamos aprender sobre a maturidade, a perspectiva bíblica de maturidade na infância e adolescência, depois no homem adulto, depois na mulher adulta e depois no coletivo, na igreja, na comunhão dos irmãos. Amém? Então hoje nós vamos começar com o começo,
né, a parte da criança e adolescentes, para que não sejamos mais meninos. Eu gostaria de ler o texto base desses estudos, que está ali em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler outros textos também, mas esse é o texto principal. Nós vamos ler aí nos 4 dias, Efésios 4, do 11 ao 14. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando da igreja, dos dons que Deus derrama sobre a igreja, o corpo de Cristo, e ele fala algumas coisas muito interessantes aqui. Ele fala assim, ó, Efésios 4, do 11 ao 14. Amém? Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, NAA. Efésios 4, do 11 ao 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então ele está falando dos dons, das funções que Deus derramou sobre a igreja, que Deus levanta e estabelece na igreja. E aí agora ele começa a falar o porquê que Deus faz isso. Com vistas, ou seja, buscando, almejando, querendo alcançar o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, os dons eles são dados para que a igreja seja aperfeiçoada. E agora ele vai falar, mas como que eu sei quando a igreja está aperfeiçoada? É o critério que ele dá na sequência, ó. Até que, então quando isso que nós vamos ler agora acontecer, Deus está vendo uma igreja edificada, aperfeiçoada, uma igreja operando da forma como tem que ser. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro. Pela astúcia com que induzem ao erro. Amém? Até aqui. Então, o primeiro critério que a Bíblia dá, que Paulo dá aqui, nos dá em relação a uma igreja amadurecida, é uma igreja unida, uma igreja em comunhão. Amém? Em unidade de fé, em unidade de espírito, em unidade doutrinária, em unidade de conhecimento bíblico. Amém? Ou seja, o mesmo fundamento, os mesmos princípios sendo ensinados e vividos. Amém? E ele relaciona isso com a maturidade. Amém? Então, Deus ele quer, por meio dos dons, por meio dos ministérios, por meio do serviço da igreja, trazer amadurecimento espiritual para as pessoas, para todos nós. Amém? Aqui a gente já entende algo que nós falamos no começo. Por aqui já dá para entender que nós só seremos amadurecidos espiritualmente se estivermos em unidade. Amém? Ninguém vai amadurecer espiritualmente separado do corpo, solitário, sozinho. Existe um movimento, né, que perdeu bastante força, graças a Deus, mas ainda tem muito, que é os desigrejados, né, que fala que eu não preciso ir a uma congregação, estar junto com um grupo de pessoas, eu não preciso estar debaixo do pastoreio de um líder, eu posso ser cristão sozinho no meu quarto, em casa, lendo a Bíblia e orando. Eu tenho esse contato direto com Deus, porque Jesus, na cruz, rasgou o véu e me garantiu esse acesso direto a Deus. Então, não preciso de nenhum mediador, de ninguém. Amém, está tudo certo, é isso mesmo. Só que
Deus determinou soberanamente que tudo que Ele vai construir na sua vida, Ele vai construir por meio de outras pessoas. Amém? Por meio da igreja, por meio da comunhão, da unidade. O princípio básico é distorcido nessa heresia dos desigrejados, porque igreja não sou eu. Igreja é a reunião das pessoas que buscam a Jesus Cristo. Então nós aqui, juntos, somos igreja. Eu sozinho, Antônio, não sou igreja. Amém? Está dando para entender? Então quando nós estamos juntos, aí Deus ele pode trazer esse amadurecimento. Só que nós precisamos entender aqui como que é esse amadurecimento. Você percebe que Paulo ele crava aqui, né? Ele fala, para que não sejamos mais como crianças. Primeiro ponto que eu quero trazer, irmãos, é que Cristo, Ele quer uma igreja que não permaneça infantil. O problema não é o ser criança, o problema é o permanecer criança e nunca amadurecer. Ok? E aqui a gente fala tanto no sentido espiritual quanto no sentido físico, natural. A Bíblia ela não menospreza, ela não diminui a importância das crianças, muito pelo contrário, ela valoriza, ela honra e ela diz que as crianças elas são como um tesouro que Deus dá nas mãos dos pais. É um presente que nós recebemos de Deus, os filhos. As crianças elas são muito respeitadas. Jesus tem aquele episódio, né, que as crianças queriam chegar até ele e os discípulos queriam impedir, ele fala, não, deixa vir, deixa as crianças virem até mim. Amém? Não se trata de criança não ser importante. Se trata de você entender o que significa esse período da infância. O que ele significa, para que ele existe. O período da infância, na nossa cultura, ele é visto, muitas das vezes, como um período onde a criança precisa, ela precisa ser ocupada, ela precisa ser entretida, até que ela cresça, e ela descubra, ela entenda, ela aprenda o que ela quer para a vida dela. Não é assim? Amém? Vocês estão comigo? Vou falar de novo. A nossa sociedade, ela, uma vez que a gente entende que o problema não é o ser criança, a gente entende que o problema é como é visto a infância, tá? Então a nossa sociedade, a nossa cultura, ela vê a infância como um período, vamos dizer assim, como se fosse um período onde eu preciso só suprir. Eu preciso só suprir. Eu preciso só alimento, roupa, preciso proteger, preciso cuidar, para que ela vá crescendo, e na medida que ela cresça, ela vai entendendo quem ela vai entendendo o que ela vai querer, quais são os desejos, o que ela quer construir para a vida dela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A nossa cultura ela tem uma visão, irmãos, de autoconhecimento e de autoexpressão. O que eu quero dizer com isso? Nós incentivamos as crianças a olhar para elas mesmas. Primeiro. Então, olha, eu vejo que você tem esse dom, essa facilidade. Você poderia ser isso, você poderia ser aquilo. Você é isso, você é aquilo. Você. A gente internaliza a visão da criança nela mesma. A gente faz com que ela olhe para ela mesma, antes de olhar para tudo. Por mais que em muitos momentos isso seja feito com uma intenção válida, de proteger, de criar identidade, né, de formar a criança ali do jeito que você
deseja que ela cresça, mas não é assim que a Bíblia faz. Está dando para entender ou está ficando complicado? A Bíblia não diz que a criança precisa olhar para ela mesma para entender quem ela é. A Bíblia não diz que a criança precisa descobrir quem ela é. A Bíblia não diz que a criança precisa expressar a sua individualidade, a sua personalidade, para através dessa expressão descobrir quem ela é e se formar, se consolidar como uma pessoa. Isso é o que a psicologia diz, isso é o que a sociologia diz, mas isso não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que essa criança, ela precisa ser construída, formada a identidade nela, pelo pertencimento. Fale comigo essa palavra, pertencimento. A criança, antes dela ouvir que ela é alguma coisa, ela precisa ouvir que ela pertence a alguém. Ela pertence a um Deus, ela pertence a uma família, ela pertence a uma comunidade de fé e ela tem uma história. Amém? Pode parecer um detalhe pequeno, mas não é. Muda completamente a forma da cosmovisão, da visão de mundo, a forma que eu enxergo tudo ser construído nessa criança. Porque se eu incentivo a criança a se autoconhecer, a se expressar, a se descobrir para formar a identidade, então é dessa forma que nós permitimos, primeiro ponto, a infância, adolescência prolongada, onde a gente vê hoje o absurdo, que é um absurdo, de adultos de 35, 40 anos morando com os pais. Eu tenho colegas de escola que têm 36, 38 anos e passam o dia jogando videogame, que é uma coisa que eu fazia quando eu tinha 14, 13 anos. Isso só é possível por causa dessa visão. Vocês estão entendendo? Porque essa visão foi nutrida na criança de que ela é aquilo que vem de dentro dela. Ela é aquilo que... Entende? Agora, se nós olhamos para as nossas crianças e começamos a trabalhar com elas, o pertencimento, a história muda. E por que muda? Porque antes de eu tentar entender quem eu sou, eu vou olhar para onde eu pertenço. E vou olhar para as características, para ao redor disso. Então, olha, você pode ter nascido na onde for, mas você pertence a um Deus. Você pertence a uma família. Você pertence a uma comunidade de fé, a uma congregação de fé, a uma igreja. E você tem uma história e um futuro já definidos. Amém? A construção da identidade na Bíblia, ela vem por meio do coletivo. Eu aprendo quem eu sou quando eu vivo nos vínculos, no meio que Deus me colocou. Isso significa que para eu, Antônio, ser o homem que Deus me criou para ser, eu preciso de vocês. Para eu ser o marido que Deus me criou para ser, eu preciso da minha esposa. Vocês estão entendendo? Eu não vou ser formado sozinho. Eu não vou ser formado estudando, refletindo, vivendo, adquirindo experiência. Eu vou ser formado pela comunhão, pela unidade, pelos vínculos que Deus estabelece na minha vida. São esses vínculos que vão me formando, que vão me forjando, que vão me construindo
para eu me tornar o homem maduro segundo a estatura de Cristo. Deu para entender a diferença? Ficou claro? Nós precisamos incentivar isso nas crianças, querido. A criança ela não pode vir para o culto com o entendimento de que eu tenho que ir. E ela não sabe muitas vezes o que ela está fazendo aqui, ela não sabe o que está acontecendo. Ela precisa entender, ela precisa saber. Ela precisa saber quem você é, o que você viveu, claro, conforme a maturidade, as condições que ela tem, dependendo da idade, mas entender. É isso que vai formar nela uma visão de fé, uma visão do que é a igreja, uma visão do porquê que eu preciso da igreja, o porquê que eu preciso ir no domingo de manhã. Amém? E eu vou mais além, será que nós sabemos responder isso? Por que eu preciso vir aqui domingo de manhã? É opcional para mim ou não? Não. Por quê? Porque a não ser que eu não queira ser quem Deus quer que eu seja, a não ser que eu queira viver independente, mas se eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu preciso estar aqui, porque Deus só vai construir o Antônio por meio de vocês, por meio do pastoreio, por meio da unidade, por meio da coletividade. Vocês estão entendendo? O amadurecimento, ele vem, ele é formado, ele é lapidado, construído na criança, no adolescente, no adulto, por meio da unidade. É assim que acontece. Ah, mas como que isso funciona? Deu para entender o conceito, a base? Indo para a parte mais prática, como que isso funciona? É simples, é por meio de comunhão. Se eu entendi que é por meio de comunhão, eu preciso investir tempo com os meus filhos. Então eu preciso ler com eles a Bíblia, eu preciso conversar, eu preciso orar, eu preciso estar junto, eu preciso saber o que está acontecendo na escola, eu preciso saber o que acontece com o coleguinha, quem bate, quem xinga, quem gosta, quem é legal, quem não é. Eu preciso me inteirar, eu não posso deixar só ela crescendo lá, senão eu não estou sendo pai, senão eu não estou formando maturidade nela, senão não está tendo, eu estou privando da minha filha. Entenda isso, irmão, a maturidade não vem pelos vínculos. Se eu me afasto da minha filha, eu estou privando ela de ser madura, de amadurecer, porque Deus determinou que o amadurecimento vai vir por meio de mim e da Andréia primeiro. Se nós deixamos ela crescer, simplesmente, eu como pai, estou sabotando, estou cortando, estou impedindo o amadurecimento real da minha filha. Agora, se eu me envolvo, se eu interajo, se eu participo da infância dela, orientando ela com os princípios da Bíblia. Então, olha, filha, aconteceu isso. O que aconteceu? Na escola, fulano me xingou, falou não sei o que lá. Então, vamos para a Bíblia? O que a Bíblia fala que nós devemos fazer nesse caso? Eu lá no trabalho, a Andréia é testemunha, quantas vezes eu já conversei sobre isso com a Ana Clara? Isso que você está vivendo na escola, eu vivo no trabalho, só muda um pouco o contexto. Mas tem uma pessoa lá que não gosta de você, tem gente no meu trabalho que não gosta de mim, que é falso, que quer me prejudicar. Como que eu reajo com isso pela palavra de Deus? E aí eu ensino. E aí eu educo. Irmãos, eu quero que vocês entendam que a responsabilidade, a primeira responsabilidade de educar, de amadurecer o filho é do pai e da mãe. O que acontece aqui, na quinta e no domingo, e ali embaixo, no domingo de manhã, na salinha das crianças, é um reforço, uma ajuda, um suporte, um direcionamento para o seu filho. Mas o arroz com feijão, o alicerce, o grosso, é no dia a dia, é na sua casa. Se você não participa da vida do seu filho, você está distanciando ele de Jesus. Você está entregando ele para si mesmo. E o que nós somos sem Jesus? Pecadores. Amém? Então, a responsabilidade é dos pais. E, biblicamente, para ser bem honesto, mais ainda do pai. Amém?
A gente vai entrar nesse ponto na hora que a gente for falar sobre o homem maduro, mas é inaceitável, pela visão bíblica, o marido que chega em casa e fala: eu já fiz minha parte. Eu trabalhei, eu trouxe comida, eu sustento, eu fiz tudo, agora eu cheguei aqui, eu vou descansar. A esposa que se vira aí, que cuida. Biblicamente isso não existe. Abra comigo em Deuteronômios, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Olha só. Nós vamos ler o versículo 4 até o 7. Essa passagem que nós vamos ler, ela é conhecida entre os judeus como Shema Israel. Eu tive a oportunidade de fazer isso com a Ana Clara quando ela nasceu. Eles têm um costume, tá? Não é um ritual, não é magia, não é nada disso, é um costume de recitar esse texto no ouvido do neném, logo que ele nasce, como uma forma de que essas sejam as primeiras palavras que ele ouve na vida dele. Amém? E diz assim, ó: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Presta atenção aqui. Ó o coletivo primeiro. Escuta o quê? Não é Antônio, não é Andréia, não é Thaís, não é... Escuta, Israel, um povo que eu formei. Escuta, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Quando o judeu fala isso no ouvido de uma criança, ele está falando: você é Israel. Você tem uma história, você é um povo, você vem de um povo que tem uma história, que tem um Deus. Você não foi formado do nada, você foi formado por um Deus. Você não nasceu do acaso, você não nasceu à toa. Você foi formado, estabelecido, nascido em um povo, em uma família, com um desígnio de Deus. E aí entra no individual. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que lhe ordeno estarão no seu coração. E olha agora, você as inculcará a seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Aqui, o sentido primário é para o homem, é para o líder, para o macho, para o sacerdote da casa. O homem, ele não é responsável apenas por suprir fisicamente, mas principalmente a parte educativa, a parte espiritual. Amém? Então nós precisamos fazer isso. Ah, mas eu trabalho demais. Você está vivendo errado. Você está vivendo errado. Você precisa trabalhar menos, então. Se você trabalha ao ponto de você não ter condições, forças para educar o seu filho, você está vivendo errado. Amém? Porque a prioridade é o filho. A prioridade, no sentido da educação, do tempo que eu vou investir, tem que ser o filho. Amém? A gente vai fazer tudo o que a gente precisa, mas eu não vou abrir mão das coisas que são prioridades para mim. Amém? E quando a gente se propõe a priorizar aquilo que é prioridade no reino de Deus, Deus move as coisas. Deus faz isso acontecer. Deus alinha a sua vida de uma forma sobrenatural e linda, para que as prioridades do reino de Deus aconteçam na sua vida. Amém? É só questão de decisão, de querer. Amém? Então, nós precisamos começar já desde cedo, desde pequenininho, já orientar, já formar, já conversar, já ter esse vínculo. Irmãos, os nossos filhos, as nossas crianças precisam ter segurança, precisam ter confiança de chegar e conversar com a gente sobre as coisas que acontecem com eles.
E eles não vão ter essa confiança, essa segurança, se eu sou um chucro, um ignorante, que quando acontece alguma coisa já saio gritando, já saio brigando, já saio batendo, não busco entender, não oro junto, não vai. O filho vai ter coragem de chegar num pai assim? Não, quando acontecer alguma coisa ele vai guardar para ele vai tentar resolver sozinho. Olha o individualismo. Está entendendo? Você precisa construir essa comunhão. E comunhão bíblica, ela é construída em cima de um alicerce, de um fundamento que se chama amor. O amor, pela Bíblia, ele é longânimo, ele é compassivo, ele perdoa. Ele não julga precipitadamente, ele não condena, ele apoia, ele corrige, mas ele dá o suporte. Amém? Ele ensina o que é errado, mas ele caminha mostrando o que é o certo. É diferente. É diferente de eu bater na minha filha quando ela erra e falar, você errou, de eu, dependendo do que for, bater nela. A vara corrige, não sei, dependendo do que for. Ela sabe que tem essa possibilidade. Mas ela saber que eu amo ela e que eu quero ensinar ela. Uma coisa que me alegra muito na Ana Clara e que eu oro todos os dias para que isso permaneça na vida dela, é que mesmo com receio de tomar bronca, ela conta para a gente as coisas. E isso é o que a Bíblia quer que haja entre o pai e o filho. Vocês estão entendendo? Um nível de liberdade, de confiança, que mesmo sabendo que vai machucar, que vai brigar, que vai achar ruim, eu preciso falar, porque eu preciso de ajuda. Amém? Antes de você sair brigando, sair gritando com seu filho, sair falando que você é o pai, que você manda, que você é o dono da casa, que você é o Chuck Norris, para. A gente vai entrar nisso, mas eu preciso falar isso, amém? Para. Ora. Não conversa com seu filho com raiva. Não conversa com seu filho com o coração irado, revoltado. Ora, vai, tira um tempo com o Senhor, busca. Senhor, como que eu lido com essa situação? O que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu eduque o filho que o Senhor me deu nessa situação? Me mostra, me ensina. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir. Se você não souber como lidar, pede ajuda. Conversa comigo, com a presbítera, com os pastores, com a liderança da igreja. Olha, está acontecendo essa situação, como que eu faço? Amém? A visão individualista, ela é tão verdadeira, irmãos, aquilo que eu falei no começo, que nós vemos por aí muitas igrejas, muitos cristãos, que vivem uma fé individual dentro da igreja. Eu vou lá no culto domingo e quinta, eu participo, é importante, é necessário, o pastor é um homem de Deus, pastor é uma mulher de Deus, mas a educação dos meus filhos sou eu que decido. O meu casamento, a forma como as coisas acontecem em casa, sou eu que decido. Desculpa te falar, mas não é você que tem que decidir. Nem eu, nem os pastores. É a Bíblia. É a Bíblia que decide como eu vivo em casa. É a Bíblia que decide como eu educo meu filho. Amém? E eu vou aprender isso na unidade, na comunhão. Amém? Então, quando você tiver uma dificuldade, ou até mesmo quando você for corrigido, no sentido da educação dos seus filhos, não deixa o orgulho te roubar, não. Não deixa o seu ego te roubar, amém? Recebe com amor, porque a palavra de Deus, ela exorta, ela educa. E aí nós vamos formando essa criança, e essa criança ela vai crescendo. E eu quero aproveitar aqui para dizer que isso que eu estou falando aqui tudo não serve só para quem tem pai, para quem tem filhos, tá? Serve também os irmãos que não têm filhos, para você entender como a sua visão, como a sua mente foi construída até agora. Quando eu comecei a estudar isso, eu entendi muita coisa em mim.
Eu falei, cara, é por isso que eu tenho dificuldade disso, porque, entende? Vai olhando para você também, como criança, nas fases da sua vida. Então essa criança, ela vai sendo educada, ela vai sendo ministrada, ela vai crescendo em comunhão com a igreja, em comunhão principalmente com os pais, com a família, mas também com os irmãos, com outras crianças. E tudo isso vai cooperando para o amadurecimento dela. E aí ela vai crescendo, vai tendo situações, você vai corrigindo, você vai acompanhando, vai orientando, e as coisas vão acontecendo de dia após dia, glória em glória. E o objetivo é que ela entenda que ela está sendo formada, preparada para ser um homem ou uma mulher. Amém? Então ela precisa entender isso. Ah, eu sou criança. Ah, eu sou só uma criança. Ah, a gente fala isso, né? Ah, mas é só uma criança. Não é só uma criança, é uma criança. Está formando agora, irmão. É agora que está formando. É agora que está construindo. Ah, mas ele tem só 10 anos, ele tem só 12 anos. A criança precisa entender que ela está sendo formada, preparada para ser um homem, para ser uma mulher. Se a gente for olhar nu e cru assim, para a palavra de Deus, não faz sentido a adolescência. Esse período de adolescência, ele não faz sentido, ele não existe. Porque a adolescência, na nossa cultura, se tornou uma fase onde eu posso, Washer fala isso, né? Usufruir dos benefícios da vida adulta sem as responsabilidades da vida adulta. Então, eu posso ir para onde eu quero, mas não preciso me preocupar com as consequências do que eu faço. Não é assim que o adolescente, no geral, pensa? Eu vou para onde eu quero, não tenho que dar satisfação mais para os meus pais, mas eu não trabalho, não tenho as responsabilidades, não tenho as competências que a vida adulta exige. A adolescência, por que eu falo que biblicamente não faz sentido, ela não existe? Porque se você pegar Jesus, né, o contexto judaico, com 13 anos acontecia o bar mitzvah, né, falando dos homens, que era o quê? Era uma celebração do momento da onde ele deixava de ser criança. E dali em diante, ele já era visto como um adulto, mas não um adulto, né, formado, mas um adulto jovem, um adulto em formação. Entende? Então ele já começava a trabalhar, ele já tinha conhecimento bíblico, ele já cooperava com a comunidade, ele já tinha responsabilidades na comunidade. A Bíblia, ela define o amadurecimento com marcos de responsabilidade. E isso nós precisamos trazer para as nossas vidas, para a nossa casa também. O seu filho, a sua filha precisa ter marcos de responsabilidade, de amadurecimento. O que é isso? A Ana Clara, ela queria o cachorrinho. Beleza, você quer o cachorrinho? Tá bom. Pediu aí por 5 anos seguidos, orando fervorosamente, até Deus moveu o nosso coração. Beleza, só que você vai cuidar desse cachorro. Eu vou comprar ração, vou vacinar, vou fazer tudo que você não consegue fazer nesse momento. Mas você vai limpar as necessidades dele, você vai pôr ração. Se tiver que dar banho, você vai dar banho. Você que vai fazer as coisas. E é assim. Às vezes o biscoito é terror, né? Ele tá solto, começa a chover, ele não se esconde. Ele fica lá brincando na água, na chuva. Aí a gente chega em casa, ele está encharcado, né? Ele é peludo, parece um mop molhado. Aí vai a Ana Clara dar banho nele. Já aconteceu de 8 horas da noite ela entrar para dar banho no cachorro. Vai dar banho. Ai, tadinha. Não. Responsabilidade dela. Compromisso dela. Amém? Ela tem a lista de tarefas dela. Daqui a pouco a gente consegue começar a convidar, e lógico, você não vai impor daí essas coisas, mas convidar ela para participar da congregação.
como eu fiz o convite para ela trazer o momento da oferta. Amém? Você vai permitindo que essa criança se envolva com responsabilidades coletivas que vão trazer o amadurecimento, que vão trazer essa formação para ela. Está entendendo? Agora, a criança tem 25 anos, nunca trabalhou na vida, tem tudo que o pai dá na mão, a escolinha, só vai para a faculdade e volta. Cara, pode ser que... Ó, eu tenho um amigo, um colega de escola, que viveu assim, e ele é super maduro. Ele é um cara assim, não é cristão, mas é um cara, sabe, educado. Mas é raridade. É raridade, é assim, é loteria. Se você fizer isso com seu filho, a chance dele se tornar um adulto, que não é um adulto, mimado, egoísta, egocêntrico, que acha que tudo gira em torno dele, e tudo tem que ser da forma como ele quer, para agradar ele, é absurda. É 99,9% de chance de você formar uma pessoa assim. Você está entendendo? Agora, se eu vou desde criança participando, educando, ensinando, ela vai vendo eu vivendo o evangelho também, eu também errando e pedindo perdão, eu também me doando, eu também me envolvendo, eu também me preocupando com os irmãos, e ela vai crescendo nesse ambiente, e aí na medida do crescimento dela, quando é adequado, eu vou dando doses de responsabilidade para ela ir tendo esse estresse saudável, de aprender a lidar com isso, de aprender a suportar, de aprender a se adequar às situações, a se posicionar nas situações, ela vai amadurecendo. Eu estou preparando ela para ser mulher. Está ficando claro, irmãos? A prolongação da infantilização, né, a prolongação da infância, é um câncer na nossa sociedade. É um câncer. Está acabando com a nossa sociedade. Nós temos profissionais infantis. Nós vamos no hospital e às vezes a gente encontra um médico barbado que é uma criança. A gente vai na rua e a gente vê um policial barbado com uma arma no coldre que é uma criança, é um moleque. A infantilização é um câncer na nossa sociedade. Destrói a nossa sociedade. Mas nós somos chamados para criar filhos diferentes. Amém? Nós somos chamados para criar filhos homens, mulheres, maduros, formados, preparados para a vida adulta, que vão constituir família, que vão educar, que vão ser exemplo no sentido de viver o evangelho e mostrar o caráter de Cristo na sociedade. Amém? A formação, eu quero terminar dizendo isso, a formação cristã, nessa fase da infância, da adolescência, ela sempre vai ter o coletivo, ela sempre vai envolver o coletivo. Então, assim, da mesma forma que eu educo, que eu ensino para o meu filho, que ele vê e ele vai, no processo, vai aprendendo que ele precisa dos vínculos que Deus construiu, que Deus trouxe na vida dele, para ele amadurecer, crescer, aprender, se tornar o homem, a mulher. Ao mesmo tempo, ele vai entendendo que ele também precisa doar, que ele precisa servir. A maturidade, ela nunca tem o fim da pessoa, o objetivo da pessoa só nela mesma. Ela sempre é coletiva. Porque da mesma forma que eu amadureço recebendo dos meus irmãos, eu também amadureço doando. Amém? Deu para entender? É como se fossem engrenagens que se complementam. Uma faz a outra girar, entende? Não dá para você tirar. Então não tem como uma pessoa madura, viver numa comunidade e só querer receber. A própria maturidade, a própria cosmovisão, a visão de mundo coletiva, de que somos um povo, somos uma congregação, somos uma unidade, como nós vimos lá no texto.
essa própria visão vai fazer naturalmente com que a pessoa vá aprendendo a olhar para o próximo. E é por isso que a nossa sociedade tem tanta dificuldade de olhar para o próximo. Entende? Porque ela não entende o pertencimento. Ela entende o eu antes do pertencer. Então eu preciso ir na igreja, eu estou na igreja para receber o que eu preciso. E agora eu estou indo embora. Entende? Mas não, biblicamente não é assim. A Bíblia nos orienta a uma visão coletiva, como nós falamos, e a visão coletiva, ela faz eu olhar para o próximo. Então, a criança, adolescente, na medida que ela vai crescendo, amadurecendo, você vai trazendo aqueles marcos de responsabilidade que eu falei, ela vai aprendendo a servir. É uma coisa que flui, que é construída junto com o conhecimento de português e matemática da escola, junto com saber cuidar do corpo, saber jogar futebol, saber fazer aquilo outro, ela também vai aprendendo a servir, a olhar para o próximo, a se importar, a valorizar o outro. Entende? A suprir uma necessidade do outro, a ajudar, a estender a mão, a prestar atenção no irmão. Entende, irmão? Irmãos, quando a gente entende isso, é impossível duas coisas. Primeira, eu não participar da comunhão da igreja. Concorda? É impossível. Se eu entendi e eu quero, se eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu não quero o individualismo, não quero a minha vontade que só gera morte, desgraça, dor. Eu quero o que Deus tem para a minha vida, e eu entendi que Deus vai construir isso na minha vida por meio da unidade, da comunhão. É impossível eu não estar junto. Não estou falando que se você faltar em um culto, você deixou de ser maduro, não é isso, mas valorizar, priorizar a comunhão. Segunda coisa, é impossível eu ser indiferente com um irmão que está do lado. Entende? É impossível. Porque só uma visão individualista, focada no eu, na minha casa, no que eu quero, no que eu preciso, no que eu almejo, no que eu planejo, é egoísta nesse ponto de sentar do lado do irmão e não tá nem aí para ele. Isso que eu estou falando não é para você se sentir mal. Isso que eu estou falando é para, mais uma vez, como eu falei no começo, para remodelar a sua visão de maturidade. Porque eu também não aprendi isso, irmãos. Eu também não fui formado assim. O que eu estou ministrando para vocês, antes de eu trazer aqui, me confrontou. Me fez entender muita coisa. Me impactou. Aí a gente começa a entender por que é tão fácil e natural para a gente entrar, cumprimentar os outros, sentar, depois dar tchau para os outros e ir embora. Como se não tivesse ninguém aqui. Não é natural isso? Não é fácil? O contra-intuitivo, o que vai contra a nossa natureza, é justamente eu me importar, eu querer saber realmente o que está acontecendo, querer me envolver realmente com as pessoas. Mas é isso que vai trazer a maturidade para você, para o seu irmão e para a igreja como um todo. Amém? Eu ia falar no começo, acabei esquecendo, embalei aqui. É nesse sentido que Deus falou, crianças não adoram. Amém? A gente está no ano da verdadeira adoração e só adultos maduros adoram a Deus. Quando você olha para Israel, havia adoração no templo e as responsabilidades, as designações da adoração nunca eram dadas para crianças. Era só para sacerdotes, para líderes, para pessoas formadas. Vocês estão entendendo? Então é isso que o Espírito Santo falou. Ele falou, olha, vocês querem me adorar verdadeiramente? Amadureçam. E aí, o que é maturidade? Aí ele trouxe na palavra. Entendeu? Então a gente precisa amadurecer
como homem, como mulher, como família, como igreja, para a gente adorar verdadeiramente. E adorando verdadeiramente, Deus se manifesta e Deus opera na minha vida, na sua e nessa cidade. Amém? É isso. Eu vou estar compartilhando com vocês. Eu quero só ler mais uma coisa aqui. As aplicações práticas que eu escrevi aqui. Depois eu vou estar compartilhando o material escrito desse estudo de hoje. E aí a cada domingo eu vou mandar para vocês, tá bom? Para vocês lerem. É curto, tá? São 4, 5 páginas aqui. Para vocês lerem. E a gente ia recebendo, buscando na palavra de Deus aqui sobre a maturidade. Aplicações práticas. Eu vou ler aqui nos diferentes sentidos, nas diferentes áreas. Na família, nós precisamos recuperar o lar como lugar de discipulado. A minha casa tem que ser um lugar, uma escola para a vida. Eu tenho que olhar para a minha casa como uma escola para a vida, uma escola para mim, para a Andréia e para a Ana Clara. E essa escola, ela tem os materiais dela, que é a palavra, a oração, a comunhão, a conversa, o tempo junto, o exemplo, a confissão, o perdão e a orientação espiritual no dia a dia. Amém? Na igreja, a gente precisa avaliar se as nossas crianças estão sendo formadas para ser adultos, ou se elas estão só vindo e participando. Amém? Os jovens, eles precisam entender que a juventude é um tempo de amadurecimento, de aprender a servir, a honrar, a trabalhar, a escolher bem os vínculos, porque eu entendi que são os vínculos que eu tenho que vão me formar. Sabe aquela máxima da mãe ou da avó? Fala, você anda com fulano, ele é mau elemento, você vai ficar igual ele. É verdade. Você vai ficar igual mesmo. Amém? É muito mais fácil uma pessoa que já tem um hábito ruim de vida, já tem um vício, já tem te puxar do que você resgatar ela. Tá bom? É muito mais fácil. Então, esses jovens precisam escolher muito bem as amizades, os vínculos e principalmente entender o porquê que o pecado é ruim. Por que ele precisa se afastar do pecado e buscar a comunhão com os irmãos. Os adultos maduros precisam se aproximar dos mais novos, como exemplo, como mentores, como conselheiros, como professores, como referência de fé, vivendo ali diante deles. A liderança é criar caminhos de responsabilidade progressiva e serviço acompanhado. E os pais e educadores perguntar qual visão de ser humano eu tenho construído no meu filho. A educação cristã não deve apenas acrescentar conteúdo bíblico a uma formação que é individualista. Ela deve reorganizar prioridades a partir de Deus, família, igreja e amor ao próximo. Amém? É isso, irmãos. Fiquem em pé. Nós vamos orar.